Então, cara, na minha opinião, essa é a forma que o Botafogo deveria jogar. Deveria deixar de lado um pouco esse negócio de Botafogo Way, de construção, né, de linhas altas o tempo todo, né, marcação forte na saída de bola adversária, onde vai 3, 4 jogadores e ficam correndo tentando roubar essa bola no campo de ataque. Eu acho que deveria abrir mão um pouco disso nesse momento e jogar com linhas um pouco mais baixas, escolhidos do mais tradicional. Tudo bem, pessoal? Vamos falar aí sobre esse jogo, sobre todo o contexto, né, que o Botafogo tem se enquadrado nesse momento atual, né, maratona de jogos. Ontem no pré-jogo eu falei, né, que a LDU ia jogar de forma fechada, né, e saindo em contra-ataque, que o Botafogo ia ter na maior parte do tempo a posse de bola. E foi exatamente isso que aconteceu, né? A LDU jogou fechado e o Botafogo tendo que construir o jogo. Eu falei também, né, que falei sobre a escalação. Foi exatamente a escalação que o Luiz Castro colocou ontem em campo. No pré-jogo eu falei como que o Luiz Castro deveria entrar ali, né, no jogo. Ele ia até escalar o Rafael, botei no pré-jogo que esse é o Rafael, só que o Rafael sentiu ali sentiu alguma coisa no aquecimento e trocou de plástico. Aí eu coloquei o Gustavo Sauer como ponta direita, o Luiz Henrique como ponta esquerda. A trinca de mesa, eu acertei toda a escalação e foi quando o Luiz Castro começou, né, o jogo. Pessoal, vamos destrinchar um pouco aqui sobre isso. E eu vou te fazer também aquele convite a você que chegou aqui no canal, chegou nesse vídeo aqui, ainda não é inscrito. Se você chegar no final desse vídeo e gostar do conteúdo, eu vou te fazer aquele convite de se inscrever no canal, tá? Se inscreve no canal aí, deixa o like, que isso também é importante, e ativa o sininho. Ativa aí o sininho das notificações. Pessoal, não tem terra arrasada, não tem crise por causa desse empate. Óbvio, né, que a gente queria que o Botafogo vencesse, cara, jogando dentro de casa, com apoio da torcida. Óbvio que a gente queria vitória, mas não aconteceu. O Botafogo não vai vencer todas as partidas. Vai ter um momento que o Botafogo vai perder. Muita gente tem que entender isso, mas o que a gente não deve, cara, é instaurar crise e caos sem a necessidade. A gente tem que entender o contexto também, né? Mês passado, em abril, o Botafogo já teve uma maratona de 9 jogos. Esse mês de maio vai ter mais 9 jogos. Então o Botafogo está tendo aí intervalos de 3 dias entre uma partida e outra. Visivelmente, o time está sentindo isso, é normal. Alguns jogadores sentindo até mais do que outros, né? A gente pode botar aí como exemplo o próprio Eduardo, que nos últimos 2 jogos, né? Ele não jogou bem. No jogo contra o Flamengo, ele já não tinha jogado bem. Nesse jogo contra a LDU ontem, ele não apareceu, jogou muito mal, errou tudo que tentou, visivelmente desgastado, né, fisicamente. Danilo Barbosa também está muito desgastado. Tiquinho está apresentando muito cansaço. Muitos jogadores, cara, você vê que está sentindo essa maratona de jogos. E lembrando que domingo agora, 6h30 da noite, já vai ter outro jogo contra o Atlético Mineiro, né, no estádio Newton Santos. No meio de semana que vem já vai ter outro jogo pelo Campeonato Brasileiro. E falando dos jogos, né, pela Copa Sul-Americana, o próximo confronto do Botafogo é contra o César Valerro, dia 25 de maio. E o próximo jogo contra a LDU é dia 6 de junho lá, né? Esse jogo contra o César Valerro também é fora. E o Botafogo tem mais 3 jogos, né, cara? Pela Copa Sul-Americana, contra o César Valerro fora, contra o Magalhães em casa e contra a LDU fora. Então são 2 jogos fora e 1 jogo em casa. Esse jogo contra o Magalhães é o time mais fraco do grupo. É vencer, né? O Botafogo esteve muito perto de vencer esse jogo. A gente teria 7 pontos na tabela se não fosse aquele erro individual do Tietchan, né? O Botafogo teria vencido aquele jogo fora. O César Valerro também, que o Botafogo enfiou 4-0 aqui no estádio Newton Santos. Dá para vencer fora também. E, cara, a gente vai decidir a liderança com a LDU. Não adianta. Eu tenho falado isso aqui no canal. O nosso adversário no grupo é a LDU. Então, tem que fazer um resultado importante, né? O Botafogo tem que, no mínimo, jogar. Claro que tem que jogar pela vitória, né? Mas um resultado, um empate contra a LDU
lá na altitude não seria ruim, né? E aí vencer os 2 jogos e, cara, esperar aí que a LDU tropece também, né? Contra César Valerro ou contra o Magalhães, que eles vão jogar mais 2 vezes contra esses 2 times. E dá pra chegar, cara, dá pra ser líder. Como eu falei, não tem caos, não tem crise. Dá pro Botafogo terminar o grupo A como líder. E aí, cara, onde eu queria entrar também é o seguinte. Falando dessa maratona de jogos, né? Dessa sequência aí de várias partidas que o Botafogo tem tido e continuará tendo nesse mês. Eu falei também do cansaço, né? O time tem demonstrado muito cansaço. Isso, o cansaço, o desgaste físico influencia no individual dos jogadores, cara. Às vezes o jogador está muito abaixo tecnicamente, erra passes bobos por causa disso. O desgaste faz os jogadores errarem coisas simples. Perde a passada, já não tem mais força na perna, não consegue mais fazer recomposição, não consegue ir e voltar. Então, cara, o Botafogo vai ter que ter muita inteligência nessa sequência, nas escalações, porque o Botafogo não pode abrir mão de uma competição em detrimento da outra. O Botafogo não pode, por exemplo, abrir mão da Copa do Brasil e jogar de forma focada no Campeonato Brasileiro e na Sul-Americana. Não pode abrir mão da Sul-Americana e focar na Copa do Brasil e no Brasileiro. Tem que jogar as 3 partidas. Ah, mas a gente tem que jogar as 3 competições. Aí alguém vai dizer, mas a gente não tem elenco para isso. Cara, tem que ter inteligência. Se o Botafogo fica todo jogo jogando, propondo o jogo, né, querendo mandar no jogo, querendo criar sempre, vai cansar muito rápido. E aí, o que eu penso? Eu penso da seguinte forma, cara. O Botafogo vai ter que jogar de forma inteligente para sentir o menos possível essa maratona, essa sequência. E qual é a forma que os jogadores se desgastam menos? Cara, infelizmente, é ter que jogar fechado. Né? Isso não significa jogar como time pequeno, mas jogar fechado, compacto. O Luiz Castro vai ter que fazer esse time jogar compacto de uma forma que eles, claro, é óbvio, né, que vão ter que correr, mas de forma que canse o menos possível, né, cara? Tem que ter inteligência, não ficar indo afobado toda hora, tendo que ir e voltar. Tem que jogar de forma inteligente, né? Para que ele se desgaste o menos possível durante os jogos, porque a gente não tem muitas peças de reposições. Em alguns setores do campo, os reservas estão muito longe dos jogadores titulares. E aí, o Botafogo já venceu muitos jogos jogando assim, jogando com transição rápida, saindo no contra-ataque, fechando a casinha, saindo na boa. Essa é a forma que o time se desgasta o menos possível, né? Então, o Botafogo tem jogadores, tem pontas de velocidade, tem meias que sabem fazer essa transição rápida. Então, cara, na minha opinião, essa é a forma que o Botafogo deveria jogar. Deveria deixar de lado um pouco esse negócio de Botafogo Way, de construção, né, de linhas altas o tempo todo, né, marcação forte na saída de bola adversária, onde vai 3, 4 jogadores e ficam correndo, tentando roubar essa bola no campo de ataque. Eu acho que deveria abrir mão um pouco disso nesse momento e jogar com linhas um pouco mais baixas. Fecha um pouco a casa, joga compacto. O Luiz Castro, cara, ganha quase 2 milhões por mês. Então, é de se pressupor que ele tem inteligência para isso, né? Ele é um técnico, treinador gabaritado, cara. Então, ele tem que ter essas variações, né? Essa forma de pensar um pouco, essa forma um pouco diferente, né? Então, ele tem que se adequar às situações. Ele tem que ter essa percepção. Então, joga dessa forma, e quando precisar mexer no segundo tempo, mexe o que tiver que mexer, mas
Por causa dessa maratona, se o Botafogo ficar jogando sempre, se dando do ano ao máximo, todo jogo, os jogadores vão cansar muito, o Botafogo vai cair muito de produção na temporada, os jogadores vão se lesionar muito mais. A gente viu o Danilo Barbosa ontem, né? Saiu de campo ontem com algum problema na coxa, a gente ainda não sabe o que foi. E isso, cara, a tendência é acontecer e cada vez mais se o Botafogo ficar jogando todo o jogo com essa intensidade altíssima. O time não vai aguentar. E aí a gente vai começar a ver o Botafogo caindo na tabela do Brasileiro, né? O Botafogo correu o risco de ser eliminado na Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana, então tem que ter esse entendimento. É um pouco chato, né, de jogar assim, a gente não gosta de ver um time jogando assim, só desse jeito, né, no contra-ataque, mas eu acho que, cara, é a saída para esse time não sentir e não se prejudicar na temporada. Bom, pessoal, é isso. É isso que eu gostaria de falar nesse vídeo aqui com vocês. Vou estar fazendo um vídeo aqui amanhã, né, pré-jogo, falando dessa partida contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Domingo agora, 6h30 da noite. Eu fico por aqui, pessoal. Se você chegou aqui, até aqui e ainda não se inscreveu, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho das notificações. A gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Tchau, fui!